Na aula de hoje falaremos um pouco sobre o candomblé, destacando o contexto histórico de formação e desenvolvimento dessa religião afro-brasileira, que atualmente conta com aproximadamente 3 milhões de adeptos em todo o mundo. Mas antes de falarmos de suas características, nós precisamos falar das circunstâncias e o contexto histórico de seu nascimento. O candomblé é uma religião que nasce no Brasil durante o período colonial de dominação portuguesa e da violenta prática do tráfico atlântico de pessoas escravizadas a partir já do século XVI. Como nós sabemos, pessoas de diversas regiões do continente africano foram vendidas e transportadas para o Brasil na condição de escravizados. Ao chegarem aqui, trazem consigo muitos dos seus aspectos, de suas culturas, como suas crenças religiosas e seus rituais. É justamente no processo de relação social entre os diferentes grupos de escravizados que nasce o candomblé, que se torna uma religião muito importante para a preservação da identidade e da cultura desses homens e mulheres vindas do continente africano. Ao se depararem com um mundo novo no Brasil, um mundo que pretendia ser católico, que era hostil em grande parte às tradições religiosas vindas da África, o candomblé se torna mais que apenas uma religião. Ele representa, sobretudo, a preservação de diversos princípios, valores e a própria identidade de inúmeros homens e mulheres e na maneira como esses homens e mulheres enxergam e entendem o mundo. Sobre a importância da preservação dessa identidade, temos algumas tradições e valores que ainda hoje marcam os rituais dessa religião, como, por exemplo, o princípio da oralidade, a musicalidade, a crença na ancestralidade e a importância fundamental da solidariedade. Essas características listadas aí embaixo desse slide fazem uma síntese de todos os valores civilizatórios trazidos por essas pessoas da África e que se manifestam nessa religião. Todos esses elementos trazidos do continente africano irão se misturar aqui no Brasil a elementos católicos, o que torna o candomblé uma religião sincrética, ou seja, uma religião que não é fechada a outras influências, mas pelo contrário, que mistura, absorve e que principalmente tem muito respeito pela diferença. Um aspecto importante dessa mistura, por exemplo, é a identificação dos orixás com os santos católicos, num sistema, num modo de relação em que essas divindades trazidas da África acabam sendo entendidas e interpretadas a partir da vivência religiosa dessas pessoas aqui no Brasil. Agora falaremos um pouco sobre as características específicas dessa religião. Bom, o candomblé, ele tem cerca de 3 milhões de adeptos pelo mundo todo, sendo que o Brasil é o país que tem o maior número de praticantes. O candomblé, ele é caracterizado como uma prática religiosa, mas que envolve toda a questão da tradição, da cultura e dos valores afro-brasileiros. É uma religião que ela tem como base a conexão e respeito pela natureza. Os cultos e celebrações, eles são realizados em locais chamados terreiros, que é um espaço onde se busca reconstruir valores, sendo que o principal deles é a questão da família. E as cerimônias, elas se utilizam de instrumentos percussivos e é uma religião que tem também uma grande riqueza gastronômica de comida, né, que se relaciona com a prática do candomblé. O candomblé, ele busca homenagear, né, em seus rituais as divindades de encarnações de forças naturais e também busca trabalhar com questões terrenas. Constantemente, os orixás eles são homenageados com danças, com roupas especiais e oferendas. E os orixás são de fenômenos biológicos, remetendo a tradições que buscam conservação da natureza devido à ligação direta das divindades com os elementos naturais. Então, assim, todos os orixás, eles estão ligados a um elemento natural e eles vão se expressar através dele. Então, aqui nós temos alguns exemplos de orixás. Os orixás, eles possuem sua própria personalidade, né, e habilidades diferentes. Eles têm também características humanas, como, por exemplo, a vaidade. Eles podem ser maternais, ou briguentos, temperamentais ou ciumentos. Então, cada um tem sua própria característica e temperamento próprio.
Então, aqui nós temos exemplos de quatro orixás, tem muito mais, mas enfim, esse primeiro é o Oxalá, ele é relacionado ao elemento ar, e ele também é associado à criação da paz. A segunda é Iemanjá, relacionado ao elemento água, e também à riqueza, a feminilidade e a maternidade. O próximo se chama Euá e representa os elementos da floresta, como o céu, as estrelas, a mata, e o último é o Xumaré, que é o elemento terra, e ele representa a força dos astros. Cada orixá, ele tem a sua comida favorita. Lembra que eu falei que o candomblé, ele traz a gastronomia para a prática religiosa? O elemento terra e fogo, ele vai ser um bom comunicador e ele vai comer de tudo. Mas ele gosta, sobretudo, de farofa, de azeite de dendê e de cachaça. Os orixás guerreiros, né, como Ogum, eles vão gostar de comidas mais rápidas e de muita carne. Então, geralmente, é oferecido para esses orixás, né, através das oferendas, uma feijoada, né? E por isso a importância das celebrações e das oferendas, né, propriamente dita no candomblé, porque é uma forma de se conectar, né, e agradecer essas entidades. E quando a gente fala, né, de religiões de matriz africana, nós temos, na verdade, uma variedade de práticas, né, de crenças e de cultura, por conta da variedade de etnias, né, de negros que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Então, vieram, por exemplo, os iorubás, os congoleses, os angolanos, entre outros. E cada uma dessas pessoas, elas vieram com a sua cultura, né, cada um procurando manter os seus ritos religiosos. E no candomblé não é diferente, né? Há vários cultos candomblecistas e eles são chamados de nações do candomblé. Então, existe a nação Queto, a nação GG e a nação Bento. A nação Bento ela vai englobar os ritos vindos de Angola e de Congo, porque eles são mais parecidos entre si. Então, as diferenças, né, das nações se dá na língua, no idioma utilizado, no modo de enxergar diferentes questões, né, na diferença de ritmos também utilizados nas práticas e também nas divindades cultuadas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa breve explanação sobre o candomblé. A gente vai deixar na descrição desse vídeo outros links para quem se interessar mais sobre o assunto.